Fala, gente boa, tudo bem ou não? Então, vim falar sobre essa história do fim da saidinha, porque o Congresso Nacional aprovou uma lei, o Lula vetou parcialmente essa lei, significa que vai mudar, mas não completamente. E aí tem muita gente falando sobre esse assunto, virou um assunto, né? E aí eu queria te ajudar a entender o que está acontecendo, o que vai mudar, porque tem muita gente falando sobre o que não sabe. A tia do Zap está recebendo Zap de tudo quanto é jeito, falando tudo quanto é bobagem, e ler que é bom ninguém quer. Então vamos lá, eu vou explicar aqui para você entender que mudanças são essas que vão acontecer a partir de agora. Eu sou Ricardo Mello, o explicador-geral da República. Te peço para sentar o dedo no like, para comentar aqui com a sua opinião, para curtir esse conteúdo e compartilhar com os amigos, para se inscrever no canal, porque acredite você ou não, a maior parte das pessoas que assistem não é inscrita. Acredita nisso? Pois é. Ó, aqui embaixo tem um botão, seja membro, para você que quer contribuir financeiramente com esse canal, que é uma forma de manter esse trabalho no ar. E aqui em cima tem essa chave também, você escolhe a maneira que você achar mais conveniente para você. Vamos nessa? Vamos lá. Então, há um tempo atrás, você sabe, o Congresso Nacional aprovou, assim, até com certa facilidade, o fim da saidinha dos presos. Significa o quê? Durante todo o ano, durante 4 ou 5 vezes, períodos diferentes, geralmente em datas comemorativas, alguns presos, cerca de 10% do total de presos do Brasil, têm direito à saidinha. Significa o quê? Ir para casa, visitar a família e passar uma semana. Geralmente na Páscoa, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no Natal, nesse tipo de data comemorativa. Que presos são esses que têm esse direito? É o bandidão? Não, não é o bandidão. É o preso que está cumprindo pena no regime semiaberto. Ou seja, é aquele preso que já sai durante a semana para trabalhar ou para estudar. Ele já cumpriu uma parte da pena em regime fechado, no caso do preso que é primário, 16% da pena, que é 1/6. E no caso daquele que é reincidente, que está a partir da segunda condenação, 25% da pena. Quando um preso cumpre esse tanto de pena, ele passa a ter o direito a ir para o regime semiaberto, que é esse regime onde ele sai para trabalhar e sai para estudar. Geralmente esse preso, para ir para o regime semiaberto, ele tem que ter alguns critérios. Um deles é ter bom comportamento. Já tem que ser um preso que não arruma confusão dentro da cadeia. Aí ele vai para o regime semiaberto. E aí, estando ele no regime semiaberto e mantendo esse bom comportamento, cumprindo as regras, ele ganha direito à saidinha, a sair e passar uma semana em casa com a família. Quem é que dá esse direito para ele? Primeiro, a primeira pessoa que tem a influência sobre isso é o diretor do presídio, que faz um relatório dizendo como é que é o comportamento desse preso, dizendo se ele acha que ele tem ou não o direito de sair, porque já é alguém que está se recuperando. Esse relatório do diretor do presídio é enviado para o juiz de execuções penais, que também analisa e conclui se vai ou não vai autorizar esse preso a fazer a saidinha. Esses critérios sendo atendidos, o preso passa a ter o direito a fazer essa saidinha. E aí qual que é a realidade brasileira da saidinha? A realidade é que 95% dos presos que saem voltam dentro do prazo estipulado, data e horário estipulado para voltar. Uma outra parte, não é que ele não volta, ele volta, mas volta atrasado. Acontece alguma coisa, ele pode ficar doente, ou eventualmente ele perde o ônibus, porque tem muitos presos que cumprem pena numa cidade, mas a família mora em outra cidade. Então quando ele sai na saidinha, ele pega um ônibus e viaja. Depois ele tem que pegar um ônibus e voltar. E esse preso às vezes perde o ônibus e chega atrasado. Ele tem uma punição quando isso acontece, ele perde o direito à saidinha, mas ele volta para a cadeia. Ele cumpre parcialmente a obrigação dele porque ele volta para a cadeia. E tem uma pequena parte que não é estimada por nenhum número oficial de presos que realmente não voltam, que aproveitam a saidinha para fugir da cadeia. E alguns desses acabam cometendo crime, mas é uma minoria da minoria da minoria. A esmagadora maioria dos presos que saem na saidinha cumprem as regras e voltam e continuam fazendo a sua progressão de pena. O fato de um preso estar no semiaberto, sair para a saidinha e voltar direitinho,
conta pontos favoravelmente para ele ir para o regime aberto, que é o regime em que ele cumpre pena em casa, ele só tem que se recolher à noite, não precisa mais voltar para o presídio para dormir. Ele pode ficar o tempo todo na casa dele, mas isso depois de um outro tempo que ele tem que cumprir e também desde que ele tenha se comportado direitinho dentro da cadeia. É exatamente o processo de ressocialização. O preso está sendo ressocializado, ele está cumprindo as regras, ele está voltando, ele está trabalhando, ele está estudando, ele está fazendo as coisas que tem que fazer, quando ele sai ele volta, então esse preso aqui já pode ir para o regime aberto. É assim que funciona porque a progressão de regime é isso, vai soltando o preso aos pouquinhos, não solta de uma vez, porque se você solta de uma vez ele sai que nem um cachorro bravo, a gente não sabe qual vai ser o comportamento dele. Então a lei, que era de 1984, portanto, uma lei do tempo da ditadura militar. O presidente em 84 era o Figueiredo, era o general Figueiredo. A lei é dessa época. A lei estabeleceu que o cumprimento da pena de um preso é feito dessa maneira, de forma gradual, ele vai saindo aos pouquinhos até ganhar a liberdade completa. Essa lei que foi aprovada agora, ela retrocede a um período anterior até à própria ditadura militar. Ela é mais rigorosa do que a ditadura militar era com os presos. Por quê? Porque ela acaba completamente com a saidinha. Esta de datas comemorativas. O preso que está no regime semiaberto, ele continua saindo para trabalhar todo dia, isso não vai mudar. A diferença é que aquele período de 7 dias, que ele 4 vezes por ano tinha direito de sair e ficar com a família sem voltar para o presídio, isso acaba de uma vez por todas. A única maneira dele cumprir essa saidinha, dele ter direito a essa saidinha, se for para uma atividade de trabalho ou para uma atividade de estudo. Isso acontece também com o preso que está cumprindo pena numa cidade e tem lá um trabalho ou um curso que ele vai fazer numa outra cidade. Então, fica inviável ele voltar para dormir na cadeia aquela semana. Então, nesse caso, ele ganha o direito à saidinha e ficar alguns dias fora da cadeia, mas tem que voltar num prazo determinado. Fora isso, essa saidinha para ir ver a família acaba completamente com o projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Já tinha sido aprovado pelo Senado e passou fácil na Câmara, com uma votação expressiva. Nem foi contado os votos, foi aquela votação simbólica em que o presidente fala aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão e nem conta o número de votos, porque a ampla maioria aprovou o fim da saidinha. E aí o que o Lula fez? O Lula vetou parcialmente o projeto que foi aprovado. Ele manteve uma série de modificações, mas a principal delas, que é o fim completo da saidinha, ele vetou. E vetou por quê? Porque o Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça, que é um jurista, que é ex-ministro do STF, pediu para ele vetar, alegando que era inconstitucional, porque fere o princípio da individualização da pena. O que é isso? Está lá na Constituição, cada preso tem que ser tratado de forma individual, conforme o crime que ele cometeu e também conforme o comportamento que ele tem dentro da cadeia. Não pode tratar todo mundo de maneira igual, porque cada preso tem seu comportamento diferente do outro e deve ser tratado dessa forma. E também pelo princípio da dignidade humana, justamente de não retroceder em algumas conquistas que já foram concedidas para esses presos. Por conta disso, o Lula vetou o fim da saidinha. Então, neste momento, o que está valendo continua tendo direito a sair 4 ou 5 vezes por ano para passar uma semana com a família, em algumas datas comemorativas. Mas mesmo essa saidinha, continuando existindo, ela não vai ser igual mais. Tem mudança nas regras também. Por quê? Porque a lei que foi aprovada não alterava só isso, alterava outras coisas. Entre essas outras coisas, alterava a forma como um preso passa do regime fechado para o regime semiaberto. Antes, bastava ele cumprir lá 1/6 da pena ou 25% da pena, dependendo do caso, ele automaticamente ganhava o direito de passar para o regime semiaberto. Agora não. Agora ele obrigatoriamente vai ter que passar por um exame criminológico. O que é isso? É um exame psicológico feito por um psicólogo do sistema prisional que vai avaliar a personalidade desse preso, vai avaliar se ele pode ou não, de fato, ir para o regime semiaberto. E se ele for aprovado no exame criminológico,
isso vai para o juiz e o juiz ainda tem o poder de decisão final de autorizar ou não esse preso aí para o regime semiaberto. A mesma coisa vale para o regime aberto. Quando ele cumpre os requisitos do regime semiaberto, ele obedece às regras, ele não cria confusão na cadeia, depois de um certo tempo ele ganha o direito de ir para o regime aberto, que é terminar de cumprir a pena em casa, fora do presídio. Outra coisa que mudou, a saidinha, não importa para que preso seja, ela só vai poder ser feita com tornozeleira eletrônica. Antes não era assim, o preso podia sair sem tornozeleira, até porque não tem tornozeleira para todo mundo. Os presídios são todos estaduais, porque os presídios federais não têm saidinha, porque todo mundo lá é presidiário muito perigoso. Então, nos presídios estaduais é que vale a regra da saidinha. E os estados não têm tornozeleira para todos os presos que têm direito de sair. Agora vai ter que ter, vão ter que comprar tornozeleira, porque senão o preso não sai. E aí ele vai entrar na justiça contra o Estado que não está cumprindo a sua obrigação. Então agora o preso vai poder continuar saindo, mas com tornozeleira eletrônica. E além de ter tornozeleira para todo mundo, os estados também vão ter que ter um sistema de monitoramento dessas tornozeleiras. Um sistema em que um policial penal olha lá no mapa e vê onde que o preso está, para saber se o preso realmente está no lugar que deveria estar, na casa da família, ou se ele está zanzando por aí, de repente, eventualmente até cometendo crimes. Então, os estados também vão ter que se adaptar e instalar sistemas de monitoramento. Por quê? Porque muitas vezes existe na capital, existe nas grandes cidades, mas nas cidades menores, que também tem presídio, muitas vezes não existe esse sistema de monitoramento. Então os presos vão ter que ser monitorados, não importa de onde eles sejam, não importa em que presídio eles cumpram pena. Então essas duas mudanças são muito importantes. Agora, para passar para o semiaberto, ele tem que ser examinado por um psicólogo e ele só sai da cadeia de tornozeleira eletrônica. Não importa se ele está saindo para trabalhar ou estudar ou se ele está saindo para a saidinha para passar uma semana com a família. Essas são as duas mudanças. A oposição ao governo está falando que vai derrubar o veto do Lula porque a oposição foi quem mais fez força para aprovar o projeto do jeito que ele foi aprovado, com o fim da saidinha. Precisa de maioria absoluta para derrubar o veto do presidente. E aí, se derrubar o veto, volta a valer a lei do jeito que ela foi aprovada no Congresso Nacional. Agora, a derrubada do veto também é feita em sessões especiais. Não basta a Câmara se reunir para analisar o veto, é preciso uma votação conjunta do Congresso Nacional. De tempos em tempos, o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele convoca uma sessão conjunta com os 513 deputados e com os 81 senadores, e é preciso, então, nessas sessões, que acontecem só de vez em quando, é preciso que tenha a votação da maioria absoluta para derrubar o veto do presidente da República. Se derrubar, não precisa voltar para ele sancionar nada. Já fica valendo a regra do jeito que foi aprovada pelo Congresso Nacional. E aí você se pergunta, por que o Lula vetou se existe grande chance desse veto ser derrubado? Porque existem essas duas alegações, de inconstitucionalidade e também de ferir o princípio da dignidade humana, de reverter direitos que já foram conquistados. Esses dois princípios, o da individualização da pena e da dignidade humana, estão previstos na Constituição Federal. Então, mesmo que ele tenha que enfrentar a derrubada do veto, ele preferiu manter a coerência do que o ministro da Justiça dele pediu. É isso. Espero que você tenha entendido o que mudou e de que maneira mudou, porque tem muita gente falando sem saber, que não está nem lendo notícia por aí, está só ali, ó, grudado no Zap, acreditando no que chega no Zap da sua tia. Eu fico por aqui, um abração para você, até o próximo vídeo, ó. Tchau.